Olá pessoal, tudo bem? Falando um pouco ainda sobre a instalação do Git, né? Aqui no site oficial nós temos a opção de downloads, né? Do macOS, como eu havia comentado anteriormente, nós temos a opção do View Install Git, né? Do Windows, fazer o download do programa, né? O git.bash. E do Linux nós temos as versões para os diversos releases do Linux, né? Entre o Debian, Fedora, Gentoo, entre FreeBSD, Alpine, entre outros, ok? Então, se precisar também, tem aqui o guia de instalação, tá? A mesma coisa que eu falei, antigamente a versão Git está instalada ali. Se eu digitar o Git aqui, ele vai me voltar com todas as informações que o Git nos permite trabalhar, tá? Então, dito isso, feita a instalação, nós vamos fazer o seguinte. A outra parte do processo além do versionamento, a gente poder salvar o código, né, que a gente está trabalhando dentro de um repositório. Para não ficar só na nossa máquina pode parar de funcionar, eu perco a máquina e perco o código com tudo que estava dentro. Né? Então, é importante salvar isso em nuvem. Se eu precisar, eu compro outro computador, boto no lugar, faço a reinstalação de tudo, faço o clone do meu projeto e continuo trabalhando de boa. Okay? Então, aqui no site do github.com, crie e envie software em uma única plataforma colaborativa. Tá? Lembrando que não só o GitHub, a gente também tem o GitLab, que é uma forma também de armazenar os dados, né, na nuvem, tanto o GitHub quanto o GitLab. Tá? Nesses vídeos que a gente vai trabalhar, no momento, a gente vai trabalhar só com o GitHub. Okay? Então, você pode criar uma conta aqui no GitHub, insira seu e-mail, você digita seu e-mail lá, inscreva-se no GitHub, ele vai pedir para você digitar o seu e-mail, sua senha, né, o username, continue e você segue com o processo de instalação, tá? Da criação da sua conta. Como nós já temos a criação, uma conta criada, então eu vou acessar aqui via sign-in, tá, com o e-mail, minha senha, e vou acessar o meu repositório, tá? O meu GitHub, o GitHub do WQA. Então aqui eu tenho o GitHub WQA, eu tenho aqui os meus repositórios, tá? Os repositórios de todos os projetos que eu tenho no canal eu salvo nesse repositório aqui, tá? Então a gente aqui vai fazer o seguinte, a gente vai criar um repositório para fazer os exercícios, tá? Então no GitHub a gente vai criar um novo repositório que tem um botãozinho verdinho, new. A gente vai digitar o nome do repositório que a gente vai trabalhar e uma descrição, né? Exercícios com GitHub. Ok? No caso de ser público ou privado, público todo mundo tem acesso, privado só eu tenho acesso, não fica visível para o público, né? Fica privado. Ok? A principal diferença é essa. Vamos inicializar o repositório com README, tá? O README é importante para você colocar todas as observações referentes ao projeto, manuais, instruções, forma de instalação, dependências, tudo que é importante para o projeto, a gente deixa documentado pelo README, que usa uma linguagem de Markdown, né? É importante salientar também, uma linguagem que é utilizada para a escrita do README, né? Então já está selecionada, nós vamos criar o repositório. Então, já temos o repositório. Ele criou aqui provavelmente eu devo ter dado espaço. Eu vou apagar ele aqui rapidinho. A gente vem aqui na opção de Settings. Vou apagar. É bom que você já aprende também já como apaga. Vou apagar
repositório, quero apagar esse repositório, entendo as consequências. Ele deve ter entrado com um espaço, então ele deixou um símbolozinho ali anteriormente. Aqui, ó. Então, é só para ficar um preciosismo mais com GitHub, tá? Aí o link fica certinho, fica mais aquele tracinho. Vai ser público, adicionar o readme file e repositório. Para criar o repositório, tá lá, criando. Agora está certinho, sem tracinho. Exercício.git, exercício com git vai formar a descrição que eu tinha colocado ali, ele colocou aqui, tá? Uma vez criado o repositório, ele está localmente, está no GitHub, eu preciso trazer ele para a minha área de trabalho para poder começar trabalhando nos códigos, né? Escrever os códigos, fazer as alterações e depois salvar nele. Então, eu venho aqui nesse botãozinho Code, seleciono aqui o SSH e copio aqui o endereço do repositório. E aqui dentro de uma pasta chamada Projetos, que eu salvo todos os projetos que a gente trabalha, eu vou digitar git clone para fazer o clone desse projeto para minha máquina. Okay? É muito rápido, ele está vazio, não tem nada. Então a transferência de dados é bem rápida. Já fiz o clone, agora eu vou acessar a pasta CD exercícios Git. Aqui a questão de nomenclatura, pasta e repositório é a pasta do repositório, né? É a pasta principal do repositório. O que tem nessa pasta do repositório? Se eu rodar aqui, ele tem um diretório chamado .git, que tem umas configurações, né, referente dizendo da onde, como os links que ele está fazendo da minha máquina local com o repositório remoto, né? E aqui tem o readme, que é justamente o código, se eu der um cat lá, readme é justamente o texto que está lá no meu repositório, ok? Nada mais do que isso. Então, para a gente começar a trabalhar, a gente tem que lembrar o seguinte: dentro de um projeto, a gente tem vários colaboradores. Então, é importante que isso fique bem organizado, bem dividido, para que cada pessoa possa trabalhar em parte do projeto diferente, né? sem ter uma implicação direta no que você está fazendo. Então, se eu estou trabalhando numa parte do projeto, outra pessoa pode estar trabalhando numa outra parte do projeto, e depois a gente junta essa informação num contexto só, tá? Para fazer isso, eu tenho que entrar com a concepção de branches. A branch, é a branch que você faz essa separação, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma branch. A ideia é criar um projeto com index e CSS, e depois a gente juntar os dois num projeto só. Então, aqui eu tenho. Eu posso fazer um passo a passo, bem step by step mesmo, tipo, criar a branch primeiro. Então, eu criei uma branch com o comando git branch index, ok? Mas depois que eu criei essa branch, eu sei que ela existe. Se eu digitar git branch, eu sei que ela está ali, ó, index, mas quem tá selecionado é que está em verdinho, né? E o index tá branquinho, não tá selecionado, né? Então eu vou digitar o que para poder sair dessa visualização. E agora eu vou fazer o seguinte: para poder fazer esse chaveamento de uma branch para outra, eu vou usar o comando git checkout index. Então aí realmente eu vou fazer essa mudança de branch. Repara que aqui eu estou usando um O mais ESH. Então ele me dá essa informação aqui na tela, né? Ele já diz para mim para que branch que eu estou. Quando eu executar esse comando, repara que ele vai falar, olha,
foi feita a troca para branch index e ele me mostra que é a branch que eu estou trabalhando. Okay? Se eu digitar o L para saber o que tem, ele vai me dizer justamente o que estava lá na main, ele pegou e jogou para cá, tanto o git quanto o readme. Se eu der um cat aqui no readme, ele mostra que é a mesma informação que eu estou aqui dentro do meu repositório remoto, ok? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente já criou a branch, né? já estamos com a branch ali, a gente pode visualizar aqui, né? É a outra forma de visualização, olha, o O mais ESH me ajuda nisso, mas se eu não tiver o O mais ESH instalado, eu posso ver que aqui no Git branch ele me mostra que agora o verdinho está no index, né? Vou dar o OK para sair. O O mais ESH é uma ferramenta que eu acho, cara, muito boa, muito legal para poder te dar vários recursos, né? Então, de visualização, isso ajuda muito no seu trabalho do dia a dia. Mostrei aqui que para ver a branch, a gente tem que dar o Git branch aqui, ele já mostra para mim qual é a branch que eu estou trabalhando. Então, isso ajuda bastante, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, agora, já mudei para o index, então eu vou precisar fazer o seguinte, eu vou criar um arquivo aqui mesmo, no CLI, chamado index.html. Nesse index.html não vai ter informação nenhuma, né? Ele está lá, já criei, só der um L aqui, ele criou o arquivo, mas não tem informação nenhuma, está zerado. Eu sou proprietário, né? Tem as permissões lá, mas ele não tem informação nenhuma. Então, agora é o seguinte, eu já reparei que eu já criei o index HTML, ele está na minha máquina local, mas ele não está na minha máquina remota. Tá? Como é que eu faço para poder jogar essa informação para o meu repositório remoto, né? Antes de mais nada, eu tenho que saber como é que está o status do meu repositório local, né? Então eu tenho um comando chamado git status, que vai mostrar para mim as alterações que eu fiz. Olha, eu fiz uma alteração no index.html, justamente o que eu tinha feito lá, e está orientando agora. Usa o git e o nome do arquivo, né, para incluir depois que for comitado, né? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai usar o git add e o nome do arquivo que eu criei. Git add index.html. Ok. Eu já adicionei lá. Se eu der o git status de novo, ele vai dizer para mim, olha, já mudou a informação. Tá vendo? Daqui para cá. Aqui ele falou que eu tinha que fazer essa adição, né, com o git add. Aqui ele falou que eu já fiz a adição, né? Já existe mudanças para serem comitadas, né, na branch index. Mas se eu quiser fazer um restore, eu faço um restore aqui e faço um revert, ele tira esse arquivo desse estado, ok? Então já está ali. Depois que eu faço a adição desse arquivo, ele fala, ó, mudanças para serem comitadas. Eu preciso fazer um commit, informando que eu fiz essa inclusão desse arquivo, né? A criação desse arquivo. Então eu digito git commit -m e informo o que eu fiz, né? A criação do arquivo index.html. Okay? Eu vou entrar também numa questão existe um padrão chamado commit semântico também, que tem uma padronização para poder fazer esse commit de forma que quando você olhe o commit, antes de você ler o texto, ele já diz, já te dá uma referência do que aquele commit se trata efetivamente, ok? Chama commit semântico. Então a gente fez o commit, está lá, ele fez lá a criação do arquivo, né, o
commit, ele fala que tem um arquivo para ser, foi mudado, né? 0 inserções, 0 deleções, né? Se eu der aqui agora o git log, ele vai falar o seguinte, olha, eu tenho o commit inicial ali, que quando eu criei o repositório foi criado, tá? E agora eu tenho o commit que eu criei ali, a criação do arquivo do index.html. Então esse aqui é um ponto de referência, que o hash do commit, eu sei que foi feita essa alteração, e se eu precisar fazer um revert, eu tenho esse hash aqui que eu posso fazer o revert do código, né? O código que eu fiz alterou, resolveu tudo, fez todo o processo, mas está dando problema, está dando erro, eu preciso corrigir para uma versão anterior, fazer um revert ali. Então, eu pego e uso esse código para poder fazer esse revert, tá? Então, a gente viu que já tem, a gente fez a adição, já commitou, e agora a gente precisa fazer empurrar, né, um push da nossa máquina local para o repositório remoto. Como é que a gente faz isso? É só usar o git push. Quando a gente roda o git push, ele fala lá que nós precisamos rodar um comando chamado git push set upstream origin index. A gente vai, eu provoquei, né? Eu sabia que ia dar mensagem, mas rodei para vocês verem que realmente precisa executar esse comando aqui. Ele fez o push. Repara que a tela aqui já apareceu uma informação automaticamente aqui, né? Ele fez o envio da alteração que eu fiz dentro do repositório para o repositório local, mas ele fala lá que eu preciso criar, né? Crie um pull request do index, né? Do repositório, da branch index, para o GitHub visitando o endereço tal. Só que eu tenho esse link aqui que eu posso acessar, ou eu posso vir por aqui pelo botão também, né? Ele fala a mesma informação aqui, que o index teve um push, né? Hoje, dia 24 de janeiro. Então, eu vou clicar aqui para comparar e fazer o pull request. Então, olha, a criação do arquivo do index foi o mesmo que a gente viu lá no log, né? Aqui no commit também, a criação do arquivo do index. Foi o que eu fiz, né? Inclusão. O título já está dizendo tudo, né? O arquivo está aqui, eu só vou clicar aqui no Create Pull Request. Nada mais do que isso. Então ele vai fazer o pull request. Ele está comentando ali, vai demorar um pouquinho, uns 14 segundos. E aqui eu posso verificar que tem um commit, né? E aqui é o arquivo que foi criado, né? Ele está lá, tem um arquivo que está aqui. O arquivo está vazio, não tem nenhuma informação, não tem o que ele mostrar, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um merge pull request e vou confirmar, né? Eu fiz a subida, eu fiz o pull request, como o arquivo está vazio, não tem nada que verificar no código, é só verificar que foi feito o merge, ok? Então, está lá, ok, já está aqui, tá, ok? Agora é o seguinte, já fiz a alteração lá, se eu fizer uma mudança para cá, eu estou na branch index.index, né, na branch index. Se eu fizer um git checkout main, né, estou na main agora, se eu der um L, ele está lá, o git, mas cadê meu arquivo do index.html? Eu fiz da branch index para o repositório remoto, mas a minha branch principal, que é a main, a branch principal, ele está sem informação. Como é que eu puxo os dados do repositório remoto para o repositório local? Né? Como é que faz essa atualização? Eu dou um git pull.
Então ele vai lá no repositório remoto e vai buscar informação para a minha máquina local do que foi feito, do que foi alterado lá. Então ele mostra aqui que foi criado o index HTML. Se eu der um L aqui, pronto, eu vejo que o código já está aqui, ok? Eu vou parar por aqui, a gente vai fazer mais uns exercícios com outros arquivos no próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.